Muito bom, queridos. Eu quero falar com você hoje sobre expansão. Ontem nós tivemos mais uma classe de fundamentos, iniciamos ontem, uma série de pessoas aqui. Tem sido muito bom ver o que Deus está fazendo. Na sexta-feira nós tivemos uma audição aqui com a galera da música, e eu tenho visto como Deus tem expandido o reino, e como Deus tem feito coisas novas, não só nas nossas vidas, mas através de nós também. E isso eu tenho refletido muito, essa semana eu refleti muito sobre isso, porque eu comecei a olhar os nomes das pessoas que estão vindo, e chegando na comunidade, e comecei a louvar a Deus, porque a obra de Deus, na verdade, ela é contínua nas nossas vidas. Quantos creem nisso? Aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para terminar. E nós precisamos entender que, à medida que os dias e o tempo vai passando, Deus ele vai nos purificando, segundo a sua visão e a sua vontade. Quantos entendem que são melhores hoje do que quando se converteram? Deus já tirou muita coisa ruim de nós, não tirou? Muita sujeira. Nós chegamos todos sujos e Deus vai nos limpando, nos banhando. Tem gente que tem que tomar pelo menos 5, 6 banhos por dia na presença de Deus. Tem gente que tem que viver dentro da água, não dá para sair. Até que Deus possa, de fato, nos ajustar. Algumas pessoas não, Eles já eram, assim, no quesito caráter, já eram pessoas idôneas, e algumas pessoas chegam, não existem tantas coisas gritantes, mas mesmo assim, queridos, não existe nenhum homem bom se o Espírito Santo, de fato, não tiver uma obra na vida dessa pessoa. A Bíblia diz que a nossa bondade é limitada. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, sobre expansão. Ao falarmos sobre expansão, você pode olhar por muitas perspectivas. A questão de quando Deus nos estica. Você pode olhar para uma perspectiva pessoal, o quanto Deus está te expandindo, e você pode olhar para uma perspectiva coletiva, o quanto Deus está nos expandindo. Porque a igreja, ela também viveu um grande avivamento desde que Jesus estabeleceu a igreja na terra. Hoje nós somos centenas de milhares de pessoas alcançadas por Cristo, e Deus continua salvando. Amém? A gente vai falar então, partindo aí de Atos capítulo 8, versículo 1 a 8, e só relembrando, para as pessoas e a galera do YouTube, o pastor está de óculos porque passou por cirurgia. Às vezes as pessoas vão acessar o vídeo, e às vezes estranham. Vamos lá? Atos 8:1, diz assim. Estou escutando a Bíblia ainda, vou esperar um pouquinho. Coisa linda, hein? Celular não faz barulho, mas a Bíblia, as páginas ainda nos... Vamos lá? E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, queridos, todas as pessoas que creram em Jesus, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Vamos trabalhar um pouquinho? Queridos, Deus, quando quer nos expandir, Deus ele tem meios e formas para que isso aconteça. Nem sempre nós entendemos que chegou o momento da expansão em nós. E muitas vezes nós trabalhamos essas questões pessoais de maneira muito literal, porque ao perceber que algo está acontecendo de maneira contrária, nós nos voltamos contra aquilo que está nos alcançando. E nem sempre algumas coisas que alcançam a você e a mim têm a ver com questões pessoais com outros.
Existem perseguições nas nossas vidas, existem pessoas difíceis na nossa vida, existem momentos difíceis na nossa vida que têm a ver com a obra de Deus crescendo em nós. A Bíblia aqui nos relata nesse texto que os apóstolos, eles precisaram de uma manifestação e intervenção das mãos de Deus em relação à perseguição, porque eles não estavam entendendo a ordem dada por Jesus. Eles não estavam entendendo. Estava tão gostoso em Jerusalém, queridos. Estava tão gostoso na célula. Eles tinham uma célula de 12. Depois da ascensão de Jesus, nós percebemos que eles ficam com desfalque, porque na morte de Jesus, Judas, ele desiste, mas eles continuam com aquele grupo de 11. E eles têm muita dificuldade de entender que o que Deus estava fazendo na vida deles não tinha a ver somente com eles, mas tinha a ver com uma visão que Deus desejava salvar toda a humanidade, através da sua igreja, através do seu corpo. Então, aprove a Deus levantar algumas situações e circunstâncias ou permitir que essas pudessem trazer clareza para os discípulos. Às vezes você está lá na sua célula, você está no seu grupo de ministério, você está nos seus relacionamentos interpessoais que você desenvolveu na igreja, e constantemente a igreja erra nisso. Quase sempre a igreja, ela forma blocos e panelas, das quais, uma vez formados, a panela é colocada uma tampa nela. Irmãos, olha, deixa eu dizer algo para ti. Não existe problema em nós termos panelas na igreja. A panela só não pode ter tampa. Quem quiser pular para dentro, tem que pular. Mas nós, às vezes, queridos, formamos-nos assim e nos envolvemos de coisas, de perspectivas, pensamentos, raciocínios, filosofias. Elas são tão pessoais que elas estão completamente distantes da vontade de Deus. Porque tem muito a ver com a maneira que você enxerga, que você pensa, que você vê. E aí você começa a levar tudo para o lado pessoal. Eu começo, às vezes, a perceber coisas que estão sendo levadas pelo lado pessoal na minha vida. O que eu faço quando essas coisas me alcançam? Acho que essa é a questão da tônica de hoje. Eu e você precisamos entender o que Deus está fazendo e que existem coisas na minha e na sua vida que em um dado momento vai ter que passar pelo crivo de decisões. Você vai seguir assim? Eu vou seguir assim? Na vida pessoal? Até quando as pessoas não podem ter liberdade de fato de apontar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida? Porque todas as vezes que apontam por conta de uma ferida que carregamos, nós nos fechamos, mudamos de denominação, mudamos de célula, mudamos de relacionamentos. Até quando? Os discípulos, queridos, os apóstolos andaram 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, e eles estão agora sendo esticados por Deus. Aprove a Deus esticar esses homens. Para você ter ideia, quando você olha para o capítulo 1 de Atos, Lucas quem escreve, quando você olha para o capítulo 1 de Atos, eles têm um grande problema, porque na falta de Judas, eles precisaram colocar uma outra pessoa para substituí-lo. A Bíblia nos ensina que então pela primeira vez, amados, eu queria que você entendesse isso, pela primeira vez os discípulos, os apóstolos, como você preferir, pela primeira vez agora eles são obrigados, não que eles desejaram, queridos, eles não quiseram isso. A palavra que é obrigação mesmo. Eles são obrigados, por conta do contexto, a tomar uma decisão sem que Jesus tomasse a decisão por eles. Você tem consciência disso? Porque esses homens andaram 3 anos e meio com Jesus, e por onde Jesus esteve, eles estiveram. E todas as vezes que algo acontecia, eles olhavam para Jesus para ver o que Jesus decidiria. Como Jesus agiria. Como Jesus faria. Mas quando nós somos expandidos, queridos, nós precisamos entender que aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, sobre as nossas vidas, vai nos levar a um tempo de amadurecimento para que eu e você possamos tomar decisões importantes. E pela primeira vez agora, eles têm que tomar uma decisão de quem seria a pessoa que ocuparia o lugar de Judas. Eles precisam de uma pessoa. Mas eu quero falar com você que a expansão na nossa vida, ela passa por períodos, fases, por tempos, por estações.
Quando os discípulos vão tomar a decisão no capítulo 1 de Atos a respeito de quem deveria ser a pessoa, a Bíblia diz que havia 2 homens que eles colocaram os olhos nesses homens. Levantaram lá algumas questões a respeito desses 2 irmãos. Então, eles pegam e tomam uma decisão através de 2 pedrinhas de sorte, chamado Urim e Tumim. Era um costume do Antigo Testamento, tirar sorte com pedras. A imaturidade, queridos, na nossa expansão, no nosso crescimento, nos faz, às vezes, ser inseguros nas decisões. E nós tomamos decisões, mas nós não desejamos a responsabilidade das decisões que estamos tomando. Então é muito mais fácil nós pegarmos alguns apetrechos, alguns meios, algumas formas, para que depois a gente possa julgar que a decisão, bom, mas caiu na sorte, né, queridos? Vocês estão me julgando que nós colocamos Matias? Vocês estão achando que Matias não era a pessoa certa? Porque quando você olha para os estudos, quando você olha para aquilo que é falado a respeito das questões desse momento na vida dos apóstolos, Paulo, ele é levantado pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, Atos capítulo 9. Quando Paulo é levantado, então Paulo se torna um apóstolo na fé. Tudo indica que a pessoa em mais condições de ocupar o lugar de Judas era Paulo e não Matias. Matias, queridos, ele é escolhido, nunca mais se ouve falar desse cara. Paulo, das 27 cartas do Novo Testamento, ele escreveu quase metade, 13. O que nós precisamos entender? Pela primeira vez agora, sem Jesus, para uma tomada de decisão importante, eles se isentam da responsabilidade daquilo que aprenderam. Porque o que eles aprenderam com Jesus enquanto Jesus esteve na terra? Todas as decisões que Jesus ia tomar, Jesus subia ao monte. E ele ia orar. E ele ia buscar a Deus, ele ia buscar o Pai. Foi assim para com eles. A Bíblia diz que Jesus, tendo se retirado para o monte, ao descer do monte, ele escolhe os 12. Então, eles aprenderam, queridos, que as decisões de uma pessoa que está sendo esticada por Deus têm a ver com o relacionamento e a intimidade que nós desenvolvemos com Ele para as decisões tomadas. Mas a imaturidade nos faz, às vezes, ainda usar Urim e Tumim. Pedras, lançarmos sorte. A palavra sorte, ela já define, né, querido? Você pode ou não ter, né? É uma questão de sorte. Você pode dar muito bom, mas você pode dar muito errado. Então, nós precisamos avaliar, quando Jesus sobe, os discípulos começam a nos deixar um ensinamento a respeito das fases do amadurecimento para que nós sejamos esticados. Deus, queridos, não pode esticar nenhuma pessoa se não der a essa pessoa uma visão. Deus não pode esticar uma igreja se essa igreja não tiver uma visão. Deus não pode esticar um povo se esse povo não tiver uma visão. Deus não pode nos expandir se nós não estivermos conectados com aquilo que Ele está nos entregando. Então, uma das coisas que eu e você precisamos entender hoje é que à medida que Deus está nos esticando, nós precisamos ser fiéis à visão que Ele tem nos dado. Quantos acreditam nisso? Sabe o que nos atrapalha, queridos? Um dia Deus deu uma visão para você, e eu tenho certeza absoluta, plena disso. Mas no decorrer da nossa trajetória cristã, da nossa vida e da nossa caminhada, nós permitimos que muitas vozes roubassem de nós a visão que Deus nos deu. E nós não fomos esticados à medida que Deus espera que sejamos, porque nós fizemos concílios, acordos, abrimos concessões para essas vozes. Ataques, decepções, lutas, limitações, dores, frustrações, e nós abrimos concessões. Ao abrir as concessões, nós não somos esticados da maneira que deveríamos ser. Deixa eu dizer para você, muitos de vocês estão muito aquém, mas muito aquém daquilo que Deus um dia sonhou para vocês. Sabe por quê? Porque em um determinado momento da vida, onde Deus começou a te esticar, você levou as coisas para o lado pessoal e não permitiu que aquilo que Deus estava fazendo pudesse colocar você no centro da vontade dEle. Quantas promessas a igreja já recebeu, pessoas de maneira individual receberam, quantas visões Deus já nos deu. E olha para nós hoje.
Muitos de nós, queridos, ainda estamos presos naquilo que nós consideramos, se der bom, eu sigo, se não der, estamos ainda tirando sorte. Quantos estão entendendo? Deus quer esticar a sua igreja. Existe um propósito maior para você. Ele deu uma visão para você, não foi para mim que Ele deu, queridos. Ei, deixa eu dizer para você, quando Deus fala com Moisés, Deus dá a Moisés a visão do tabernáculo. Sabe qual que é a questão que Deus fala para Moisés, Êxodo 32? Deus fala assim: Moisés, você fará tudo conforme a visão que eu tenho entregue a você. De acordo com a visão que eu estou te dando, Moisés, você não vai negociar nada. É dessa maneira que eu vou esticar o meu povo e expandir a nação. Eles precisam entender que a visão não pode ser negociada. Deixa eu dizer algo para você sobre visão. Eu estou há 5 anos e meio à frente da comunidade. Nesses 5 anos e meio, sabe quantos Pedros já se apresentaram diante de mim? Por que Pedro, pastor? Porque quando Pedro tentou negociar a visão que Deus havia dado a Jesus, Jesus falou assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque você não compreende as coisas do alto, só compreende as coisas da terra. E você está tentando impedir a visão que eu recebi do Pai. Deus tem uma visão para mim, Jesus disse. Ele tem um propósito para mim. Sabe quantos Pedros eu já tive que resistir, queridos? Amados, todos os dias tem pessoas que sabem fazer a igreja melhor do que nós. Nós estamos liderando, eu ouço de tudo e de todos. Pastor, mas tinha que ser assim. Eu fico pensando, eu aceito críticas, querido, não tenho problema com isso. Corrijo quando estou errado, peço perdão quando necessário, não tenho dificuldades com isso, está tudo certo. Cada um com seus problemas, eu tenho os meus. Mas deixa eu dizer algo para você. Se eu tivesse ouvido centenas de conselhos ao longo desses 5 anos que já me chegaram, sabe onde nós estaríamos hoje? Deus nos deu uma visão, eu não vou negociá-la. Eu não negociei até hoje, eu nunca vou negociá-la. Porque o dia que eu negociar a visão que Deus me deu, eu prefiro que Ele me tire, eu prefiro que Ele me leve. Porque Deus não deu uma visão para mim, porque toda visão dada para nós, para o nosso próprio umbigo, provavelmente ela não seja de Deus. Mas toda visão dada por Deus a uma pessoa tem a ver com o coletivo, não existe o eu, existe nós. Façamos o homem. Pai nosso, pão nosso, não existe meu. Esquece, queridos. A visão que Deus deu à comunidade é uma visão que nós temos segurado nela e nós não negociamos. Por quê? Os critérios, queridos, eles podem ser estabelecidos de maneira que a gente possa até às vezes transicionar, mudar, deixar alguns meios e formas, estabelecer outros, mas a visão não pode ser negociada. E sabe qual é a visão que Deus deu para a sua igreja? Ide por toda a terra, pregar o evangelho a todos, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu dizer para vocês, existe uma missão na igreja, existe uma visão para a igreja, e a visão que Deus nos deu é uma visão de expansão. Pastor, o senhor se preocupa só com o crescimento da igreja, não me preocupo com salvação, queridos. Agora, presta atenção, em outubro nós vamos ter um mês, serão 4 células, nós vamos ter um mês onde as células vão fazer evangelização para trazer salvação às pessoas. Tive uma reunião com a liderança na quinta-feira retrasada, sabe o que eu falei com a liderança? Eu falei, irmãos, nesse período de evangelização que nós vamos fazer, o modelo da célula será célula nas casas. Nós vamos conectar os nossos amigos, chama Casas de Paz, Lares de Fé, como você preferir. Mas serão 4 semanas onde nós vamos falar do Evangelho a pessoas que não conhecem a Cristo. E eu tenho dito para as pessoas, na 4ª semana nós vamos dar a oportunidade delas decidirem se elas desejam caminhar com Jesus e abrir a sua vida para Ele ou não. E se elas tomarem a decisão, queridos, não precisa trazê-las para a comunidade. Se elas tomarem a decisão, se for uma condição que não permite elas congregarem aqui, porque às vezes mora lá do outro lado da cidade, indica uma igreja de Cristo, de Deus, mais próximo da casa delas. Não tem a ver com placa para mim, queridos. Nós estamos trabalhando para a salvação de pessoas, porque o nosso Jesus só vai voltar quando todas as pessoas ouvirem falar dele, ouvirem falar do Evangelho.
Então Deus nos deu uma visão. A questão não é só o crescimento da comunidade, a questão é levar salvação para aqueles que não têm. Porque hoje, amados, nós conseguimos voltar para casa e a nossa vida foi transformada. Nós temos paz, nós temos esperança, nós temos uma posição diferente na resolução dos nossos conflitos. Mas existem muitas pessoas lá fora que ainda eles voltam para casa com os olhos pequenos, chorando porque eles não têm esperança. E eles precisam ser alcançados e Deus deu uma visão à igreja. Jesus, quando ele abre o rolo das Escrituras, dentro do templo, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para levar salvação às pessoas, para abrir os olhos aos cegos, para trazer cura aos enfermos, esperança àqueles que não têm. E ele começa a dizer: Deus nos ungiu como igreja, queridos, para que a gente possa, de fato, ser expandido por uma visão. Uma visão onde, em última instância, Ele é glorificado, não somos nós. Pastor, por que o senhor está trazendo essa palavra? Porque nós, como igreja, precisamos entender qual é o nosso papel no processo. Nós fomos salvos, queridos, não simplesmente para que nós pudéssemos ter uma boa vida tão somente. Então, deixa eu dizer para vocês, sabe qual que é a primeira coisa que uma visão traz sobre a vida de uma pessoa? Antes de eu afirmar o que é, eu vou fazer uma pergunta: quantos empresários nós temos aqui? Ou quantas pessoas trabalham por conta aqui? Quantas pessoas? Deixa eu dizer para vocês, eles vão entender o que eu estou dizendo. Talvez se você não tem ou não teve essa experiência de trabalhar por conta, talvez seja mais complexo entender na íntegra. Mas quem trabalha por conta sabe disso. Nós nos tornamos escravos da visão. Sabe por quê? Porque existem momentos na vida que a visão que nós temos para aquilo que carregamos tem que ser colocada diante e adiante das nossas próprias vontades. Quando Deus nos coloca uma visão, queridos, quando Deus nos coloca algo nas mãos, existem momentos na vida que nós temos que sacrificar outras coisas para que a visão possa ter o seu cumprimento. Porque ninguém consegue estabelecer algo que Deus confiou nas mãos se fica em casa dormindo o tempo todo e não levanta e não pensa. Todo mundo sonha em ser patrão. Aí quando você deseja ser funcionário de novo, você fala assim: o que eu fiz? Tem os bônus, né? De ser um proprietário, mas tem os ônus. Ninguém vê, queridos. Ninguém percebe. Ninguém percebe que enquanto muitos estão num churrasco, enquanto muitos estão, você está lá, debruçado, dentro das planilhas, dentro das possibilidades de soluções. Enquanto todo mundo vai jogar bola, você está doido para jogar bola, mas você fala: hoje não dá, porque segunda-feira eu tenho um boleto da empresa que eu preciso resolver isso hoje. Se eu não resolver, se eu deixar amanhã domingo não resolve, então tem que ser hoje que é sábado. Entende? Ninguém vê isso. Mas por que nós fazemos assim? Porque nós estamos presos a uma visão. A visão que Deus nos deu. Existem dons, queridos, mas deixa eu dizer para vocês, existem algumas coisas que não tem a ver com dom, tem a ver com habilidade. Deixa eu colocar algo para você. Quando você fala sobre vendas, as pessoas falam assim: nossa, ele tem um dom de venda. Não existe dom de venda, queridos. Sabia disso? Consigo provar isso para você de maneira física e de maneira espiritual. Eu entro na Bíblia para falar isso com você. Não existe dom de venda. Existe dom de eloquência, carisma, existe esse dom. Mas venda é habilidade, queridos. Você tem que estudar. Você tem que aprender o que é venda. Você tem que entender o que é um funil. Você tem que entender quais que são as aplicações de abordagem. Venda, queridos, é puro estudo. Habilidades em todos os sentidos de venda. Entender o mercado, entender onde você está entrando, entender o produto que você representa, entender... E o que isso faz com quem, de fato, se aplica a isso? Isso vai exigir que ele se comprometa com uma visão de expansão e de crescimento. Mas sabe o que é legal, queridos? É legal nós entendermos que muitos de nós, assim como os discípulos, quando nós estamos numa posição confortável, e aí agora a gente quer fazer algo para si porque ficou confortável, nós nos aplicamos a tantas coisas físicas e terrenas, mas nós não temos a mesma disposição para nos aplicarmos com as coisas espirituais. Por exemplo, está na moda ser milionário, né? Pelas mídias sociais, não está? Está na moda, queridos, está na moda.
vai vender e aí de 500 trouxas você tem meio que acerta. É isso que acontece. Mas todo mundo se aplica a isso. Põe dinheiro, vende carro, vende moto. Porque o sonho é ser milionário. Sabe qual que é a questão, queridos? Deus não tem problema se você vai ser um milionário ou não. Ao contrário, Deus deseja que nós possamos ter para emprestar a muitos, não pedir emprestado. Mas é a motivação do coração que está errada. Nós nos aplicamos, queridos, a uma visão porque nós desejamos um retorno imediato e não entendemos um retorno eterno. Se eu fizesse metade do que nós nos aplicamos com as coisas seculares para Deus, a nossa vida seria outra, porque nós somos resultado daquilo que nós respiramos. Eu sou próspero, queridos. Próspero. Em todos os sentidos, queridos. Quem caminha comigo sabe disso. Sou próspero. Sabe por quê? Porque eu carrego uma visão. E a minha visão é fazer a vontade do meu Pai. E enquanto eu faço a vontade do meu Pai, o meu Pai cuida de mim. Porque isso é semeadura e colheita. Porque isso é um princípio. Seja fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Amados, nós paramos nas críticas, mas nós esquecemos dos elogios. Deixa eu dizer algo para você sobre visão. Você está sendo elogiado por 10, 15, 20, 30 pessoas que estão vendo que aquilo que você está fazendo, segundo a visão que Deus te deu, é bom. Tem 30 pessoas te elogiando, mas uma pessoa, uma única pessoa, que você nem tem afinidade com ela entra no Instagram e ela te critica. Acabou você. Você teve 30 elogios, mas por conta de uma crítica, você sucumbe. Deixa eu dizer para você, a gente não pode parar por isso. Não existe nada, cristãos autênticos, genuínos, que carregam uma visão, eles são imparáveis. Paulo e Silas estavam dentro da cadeia, no presídio, cantando. Nós somos imparáveis, igreja. Obrigado pela sua motivação. Eu quase caí aqui com o seu amém. É bom saber que você está nesse mesmo espírito. Senhor, aviva a tua igreja, Pai. Em Jesus' name. Oh, Lord. Deixa eu dizer para você, nós somos imparáveis, queridos, porque nós carregamos uma visão. Só que a visão tem as suas responsabilidades. Deixa eu dizer para você, quando você continua em Atos, o capítulo 2 de Atos tem o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3 de Atos, queridos, Pedro e João estão subindo para o templo da adoração. Quando eles estão subindo, eles encontram um homem na porta do templo. E eles encontram um homem que é paralítico. Pedro olha para aquele homem e diz assim, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Deixa eu dizer para você, você precisa levantar e andar. Porque não existe ninguém que se encontra com Jesus que vive sentado, que continua paralítico. A visão traz isso nas nossas vidas. Quando Deus está nos expandindo, Deus nos coloca em movimento. A expansão traz movimento sobre a sua vida e sobre a minha vida. Às vezes eu vejo irmãos regredindo, queridos, e eles expandiram, se tornaram pessoas em movimento no Senhor, agora estão regredindo. Regredindo. Não podemos. Por que regredimos? Porque a palavra liberada é levanta e anda. Você precisa levantar e andar, segundo a visão que Deus te deu, você não pode negociá-la. Ah, mas as pessoas, queridos, sabe o que acontece? Nós estamos acostumados com resultados a curto prazo. Lembre-se de que existem resultados que são a médio e longo prazo. Existem resultados, queridos, coisas que eu estou semeando que eu não vou colher, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Se Jesus não voltar, eles colherão, mas eu estou plantando. Todo mundo quer plantar alface, com 45 dias colhe. Vai plantar uma oliveira, uma tamareira. Eu não sei, se alguém pesquisar aí me fala aí, eu não lembro agora de cabeça, mas tamareira demora não sei quantos, milênios para produzir. Ninguém quer plantar uma tamareira, queridos. Deixa eu dizer para você, movimento do Espírito nas nossas vidas
tem a ver com a visão que nós recebemos, com aquilo que nós carregamos. Então aprenda, irmão, irmã, querido, Deus trouxe-nos aqui nessa manhã para nos expandir, para nos indicar que nós estamos carregando algo, e aquilo que nós carregamos muda tudo à nossa volta. Você crê nisso? Queridos, Ana, ela era estéril. Ela pede um filho para Deus, Deus dá um filho para ela. Sabe o que Deus falou para ela? Ana, agora toma cuidado do jeito que você vai lidar com aquilo que você está carregando, hein? Você não pode mais andar da mesma forma que você andava, você está carregando algo grande. Isabel. Quando Isabel, queridos, ela engravida, Deus fala, olha, agora você vai ter que ter cuidado com a sua alimentação e com os seus hábitos, você vai ter que mudar os seus hábitos. A igreja carrega a salvação, mas muitas vezes não deseja mudar os hábitos. Amados, nós carregamos algo muito grande. É de Deus o que nós carregamos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que comemos, com quem conversamos, onde estamos, como lidamos. Aquilo que nós carregamos influencia tudo à nossa volta. Deus está dizendo para essas mulheres e tantas outras. Deus está dizendo para a sua igreja, para a sua noiva, cuidado com aquilo que você carrega. Os seus hábitos precisam ser mudados, porque o que você carrega vem de mim. Não tem a ver com aquilo que é humano. Estamos aqui? Vamos lá. Vou dar uma acelerada. Rapaz, tem coisa aqui, enfim. Segundo tópico, queridos, a expansão exige confronto. Confronto. A maioria das pessoas, elas desejam grandes coisas agindo das mesmas formas. Você precisa ser confrontado em algum momento. Eu preciso ser confrontado em algum momento, porque se nós não confrontarmos aquilo que precisa ser confrontado, a gente nunca vai ser expandido. Eu louvo a Deus, amados, porque alguns ministérios da igreja a gente está conseguindo construir um relacionamento de confronto. Porque em muitos momentos na vida de um líder, de um liderado, você precisa pisar em ovos, mas existem alguns ministérios na igreja, e eu tenho visto e olhado para isso assim com tão bons olhos, porque os irmãos conseguiram entender um princípio bíblico. Eles têm dito o seguinte, olha, eu dou liberdade para vocês de me corrigirem nessas questões que a gente está vivenciando juntos aqui. E a gente está tendo a liberdade de, em amor. Por que em amor, queridos? Porque Hebreus capítulo 12 diz que o pai corrige o filho a quem ama. Correção sem amor é punição, queridos. E nós não estamos aqui para punir ninguém. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então nós precisamos confrontar algumas coisas na nossa vida. Então o crescimento, a expansão interna, a expansão coletiva, ela vai exigir algumas coisas de nós que precisamos confrontar. Atos capítulo 6, estamos no 6 já, começamos no 1. Atos capítulo 6 nos fala que agora, com o crescimento e a expansão da igreja, a igreja começou a ter problema. Das mulheres helenitas, das viúvas e dos órfãos. E daí chegaram nos apóstolos e disseram para os apóstolos assim, olha, mas na distribuição das cestas básicas, a gente está com um problema lá, porque as helenistas estão sendo esquecidas e não sei o quê. Sabe o que os apóstolos fizeram? Eles não negociaram a visão. Ei, não negocia a visão. Permita que os confrontos aconteçam, mas não negocie a visão. Os apóstolos disseram, está acontecendo isso? Está tudo bem, então deixa eu dizer para vocês, nós vamos separar alguns homens. E aí, Atos capítulo 6, verso 3, diz assim, eu queria te chamar a atenção para isso. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, ou seja, de caráter, cheios do Espírito Santo, relacionamento com Deus, e de sabedoria, para que nós possamos passar a tarefa da assistência social com elas, as viúvas, os órfãos, para esses homens. E aí, deixa eu dizer para você, no capítulo 1 de Atos, eles vão escolher Matias e tiram sorte. Só que agora nós estamos no capítulo 6 e eles já vivenciaram muita coisa, porque a gente acha assim, né, irmão? A gente lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, o 3, o 6, você acha que aconteceu assim, né? Em 15 minutos foi para o capítulo 2, em 20 minutos para o capítulo 3. De um capítulo para o outro, muita coisa aconteceu na história da igreja, queridos. Tem muita coisa acontecendo. Então, nesse momento do capítulo 6, diferente do capítulo 1, agora os apóstolos estão mais conscientes, mais experimentados e mais amadurecidos pelo trilho da expansão. O crescimento trouxe maturidade neles. Então, o que eles disseram agora? Não vamos tirar sorte no Urim e no Tumim, não. É o seguinte, nós estamos precisando de pessoa, mas agora vocês vão escolher homens de caráter.
Vocês vão escolher homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. A expansão na nossa vida, querido, nos faz enxergar a igreja, nos faz enxergar o mundo de uma maneira diferente. Nós não ficamos mais contando com a sorte. Agora nós sabemos o que nós carregamos. Nós sabemos como nós temos que decidir as coisas. Nós decidimos pelo crivo da palavra de Deus e não por aquilo que nós achamos ou pensamos. Eles estão amadurecendo. Mas eles estão sendo confrontados. Sabe por que eles estão sendo confrontados? Porque eles foram, assim, acuados pelas pessoas dizendo o seguinte: ei, vocês não estão mais cuidando de nós. Ele falou: como assim? Mas eles falaram: não, vamos ficar então na oração e na palavra, no ensino dela. Eles tomaram a decisão de não negociar a visão, tomaram uma decisão importante agora com maturidade e sabedoria, porque cresceram, porque esticaram, porque expandiram. E a Bíblia diz que a decisão deles caiu bem aos olhos de todos, inclusive muitos sacerdotes passaram a se converter ao Senhor. Sacerdotes daquela época passaram a se dobrar ao Senhor, porque uma única decisão, queridos, de alguém que amadureceu e foi esticado, muda toda a trajetória de uma igreja. Uma única decisão. Eles tomaram a decisão certa, porque se permitiram ser confrontados. E ser confrontado não é fácil, queridos, porque nós precisamos mudar de posturas. Às vezes nós queremos tudo na nossa mão, mas com o crescimento é impossível. Se nós não delegarmos, eles precisaram delegar. Uma das coisas mais difíceis para você é abrir mão daquilo que você está angariando. Às vezes nós conversamos com alguns líderes de célula, e eles falam assim: pastor, mas agora que está gostoso nós vamos multiplicar. Sabe por quê? Porque você não quer soltar. Deixa eu dizer para você, uma das maiores provas de amadurecimento, de maturidade cristã na sua vida, é quando você abre mão daquilo que é de Deus. Abre mão, queridos. Irmãos, eu cheguei a multiplicar a célula 4 vezes no ano. A célula dava a quantidade de pessoas, eu e a Giovana sozinhos, nós falávamos assim, conseguimos levantar um novo líder. Olha, você vai cuidar então dessa multiplicação, essa galera fica com você. Eu e a Giovana saímos sozinhos, iniciávamos outra célula. Multiplicava de novo, saíamos sozinhos, multiplicava de novo, saímos sozinhos 4 vezes no ano. Mas às vezes nós pegamos pessoas que estão há 3 anos com a célula, 2 anos com a célula, mas elas não querem largar. Por que elas não querem largar? Porque elas não conseguiram entender que a expansão, o crescimento, tem que exigir de nós uma delegação. Você precisa delegar. Você precisa confiar que outras pessoas vão fazer. Quando a igreja inicia, querido, a gente está aqui em cima, ora, aí desce aí embaixo e recebe a oração. A gente coloca a mão aqui, desce aí embaixo, põe a cabeça debaixo da mão que pôs aqui em cima. Porque nós fazemos tudo. Mas a igreja vai crescendo, queridos. Teve um tempo que eu toquei batera, vocês acreditam nisso? Teve um tempo que eu participei do Ministério de Música. A Giovana cantava. Aliás, sobretudo, contudo. Quem é dessa época sabe, né? A excelência da criação, afinadíssima. Uma voz. Deixa eu dizer para vocês, teve uma época que a gente fez tudo isso, só que daí, com a expansão, queridos, Deus tem um chamado, uma visão para nós. E hoje eu preciso me colocar no lugar que me é devido, diante da visão que Deus nos deu. E eu estou aceitando os confrontos, e eu também estou aceitando as delegações. Então a gente vai delegando ministérios, a gente deseja que vocês cresçam, que vocês possam assumir. Queridos, a maior alegria de uma pessoa é quando existe um sucessor. Uma das coisas mais difíceis é prepararmos sucessores, sabia disso? Mas eu tenho plena convicção, se eu encerrar a minha obra aqui hoje, se Deus de fato chamar minha senha, eu estou tranquilo que a comunidade nunca mais para. Porque nós temos sucessores. Porque nós estabelecemos uma igreja debaixo de uma visão não centralizada num homem, mas centralizada em Cristo. As pessoas falavam assim para mim: pastor, você tem que pregar mais, cada domingo é um, eu vou lá para te ver. Se você veio para me ver, já perdeu a viagem, filho. Já perdeu a viagem. Toda vez que eu vou, o senhor não está. Eu falei: então, você está faltando o culto, porque o dia que eu prego você não vai. Não é? Porque ele disse: toda vez que eu vou, não é o senhor que está pregando. Eu falei: então, quando eu prego, onde você está? Jogando bola?
Então deixa eu dizer para você, queridos, mas nós decidimos não negociar a visão. Todo domingo tem um camarada diferente aqui em cima, porque a palavra de Deus ela não é minha. Obrigado pelo seu amém encorajador. Ok? Confrontos. Eu finalizo com vocês. Expandir dói. Então, por conta disso, não há crescimento sem mudanças, não há mudanças sem perdas e não há perdas sem dores. Vou repetir isso para você, hein? Se você gosta de escrever, escreve aí. Não há crescimento sem mudanças, não há mudanças sem perdas e não há perdas sem dores. Expandir dói, queridos. Dói. Sabe por que dói? Porque existem momentos que os dois primeiros passos da expansão, que é a visão e o confronto, vai exigir de mim, de você, uma resposta, e isso dói muito. Dói demais, queridos. Sabe quantas vezes eu tive vontade de pegar alguns de vocês pelo pescoço, mas não o fiz? Ainda bem que foram poucas, né? Mas às vezes dá vontade. Só que por que dói, queridos? Porque quando essa vontade nos vem, porque nós somos humanos, nós precisamos submeter a nossa carne à cruz de Cristo. E entender que nós não temos esse direito, que não é assim que Deus age na vida das pessoas, porque todos nós temos as nossas limitações. Então dói o crescimento, dói porque vai exigir de você uma posição que às vezes você não está disposto a entregar. Você lutou tanto por aquilo, agora que você chegou, irmãos, eu conheço pastores que lutaram tanto. O pastor Antônio que está lá no Maranhão, cara, eu sou apaixonado pelo fogo que Deus colocou no coração daquele homem. Pastor Antônio, ele dirigiu uma igreja, o filho dele está dirigindo agora aqui em São José do Rio Preto. Pensa numa igreja central, no centro de Rio Preto. Igreja enorme, enorme. Uma big de uma igreja, uma estrutura que você... Meu Deus! Eles eram de uma igreja que vieram ralando a vida toda para conseguir entrar no templo que eles estavam construindo. Mas deixa eu dizer para você, quando a questão estrutural aconteceu, mas é muito bonito lá mesmo. A gente fala assim, mas tem muito investimento, uma vida de investimento, queridos. Ele passou uma vida liderando a igreja para que a igreja pudesse alcançar aquele momento. Eles entraram no salão próprio, lá no salão novo, a igreja de uma estrutura de milhões. Deus falou para ele assim, deixa tudo, só com a roupa e a mala que vocês vão montar e pôr no carro, vai embora para o Maranhão. Irmão, ele foi para o Maranhão, foi morar dentro do carro. Chegou no Maranhão, ele e a esposa. Passaram uma semana lá, não conheciam absolutamente ninguém. Ninguém. Chegaram na praça da Catedral do Maranhão, lá da cidade que eles estão, que é a Vargem Grande. Estacionou o carro lá e falou para a esposa dele, eu vou ver um lugar para a gente comprar uma barraca, porque ficar dormindo dentro do carro não dá. E ele e a esposa, um senhor de 60 anos, querido. A gente querendo aposentar, o cara dando seta. Fui para o Maranhão, servi com ele lá, fiquei lá uma semana, meu Deus do céu. Eu falei, esse trem é desalinhado demais. Pensa num fôlego que o cara tem. Todo dia, 4 horas da manhã eu recebo, 3 horas da manhã eu recebo, 2:30 da manhã, 5 horas da manhã, todo dia, queridos. Senhor Deus, quero colocar a vida do pastor Anderson nas tuas mãos, a comunidade Amor e Graça. Eu falo, esse cara não dorme? Não tem paz? Não tem paz um homem desse? Mas deixa eu dizer para você, queridos, pessoas que não estão apegas às estruturas, sonhou tanto em chegar naquele lugar, quando chegou falou assim, Deus mandou deixar isso aí para vocês, segue, eu vou abrir campo lá. Tive lá, queridos, fiquei lá uma semana, ministrando o evangelho nas ruas, ele prega nas ruas, pensa num homem doido, e forma as equipes assim, a gente foi para o estádio, e lá tem um estádiozinho lá, e aí ele separa os grupos, nós vamos de vilarejo em vilarejo, sair de lá, nós batizamos numa semana, queridos. No trabalho de uma semana de evangelização nas ruas, fizemos um batismo de 400 pessoas na praça. 8 caixas d'água nós enchemos de água assim, 8 caixas d'água, um monte de obreiro batizando, 400 pessoas. Ele foi para lá, queridos, vai fazer 2 anos agora, 1.200 pessoas na igreja. Está entendendo? Porque, queridos, crescer dói. A dor dele ter deixado tudo. A netinha dele tinha acabado de nascer.
Ele falou, agora é a hora de eu curtir a netinha. Deus falou, não, vai para o Maranhão. Onde eu quero chegar com você, queridos? Crescer dói. Você vai ter que abrir mão de coisas. Se você não abrir mão daquilo que muitas vezes te impede, você nunca vai ser esticado. E Deus quer esticar a todos nós e a igreja. Amém? Amém. Frases para você levar de reflexão. 4 frases e nós vamos encerrar. Quanto mais você evita um problema maior, ele se torna. Crescer dói, queridos. Quanto mais você evita um problema maior, ele se torna. Segundo, a dor faz parte do progresso. Ao evitar a dor, eu evito o crescimento. A diferença de onde eu estou e onde Deus deseja que eu esteja é a dor que eu estou evitando. Deus deseja você num lugar, mas a dor que você está evitando te impede de estar lá. E por último, a dor gera humildade. Os maiores ensinamentos que eu tive na vida foram em meio às dores causadas em minha alma. Dor gera humildade. Para parecer que está acabando, vamos ficar em pé? Isso é porque eu estou manco do zóio, hein, irmão? Se eu tivesse com o zóio bom, vocês iam ver eu pregar para vocês com força. Os pais podem buscar as crianças lá no Kids para a gente ter um tempo de ceia junto. Queridos, a igreja de Atos estava acomodada e Deus precisou trazer tudo isso para expandi-la. Deus quer expandir a comunidade de amor e graça, amém? Ele quer tirar você desse lugar de comodismo e Ele quer colocar você no centro da vontade dEle. Glória a Deus. Vou chamar o Luiz aqui, ele vai nos ajudar com a ceia. Mas eu quero orar por você enquanto ele se posiciona aqui. Abra suas mãos. Pode vir aqui, Luiz. Senhor, nós te louvamos. Senhor, por essa primeira celebração. Nós estamos aqui. Agora vamos ceiar, mas nós queremos declarar, Senhor. Temos plena convicção e consciência de que o Senhor está nos esticando. O Senhor está nos expandindo, Senhor. Algo tem acontecido no nosso interior. Uma dinamite de explosão pelo poder do Teu Espírito Santo. E eu quero declarar sobre a vida dos Teus filhos, Pai, que todas as etapas desse crescimento, da expansão, seja uma realidade nas nossas vidas e que a gente não negocie a visão que o Senhor nos deu. Assim eu quero abençoar os Teus filhos e te agradecer pela Tua fidelidade, na autoridade do nome de Jesus. Todos digam amém. E amém.